Tem muita gente aí, né, colocando dinheiro na bolsa de valores, achando que vai ficar rico em poucos meses. Porém, quando vê que isso não acontece, ou a pessoa tomou um prejuízo muito grande, ou tomou um prejuízo pequeno e acaba aí se frustrando. E aí vem aquela reclamação, né, aquela ladainha, aquele blá 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 todinho. Porém, se você não entender aí sobre esses 4 passos que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, que eu vou falar aqui nesse vídeo, é ideal que você não coloque nenhum real na bolsa. Porque é como se você estivesse jogando roleta russa com o teu próprio dinheiro. Então é melhor a gente evitar esse tipo de brincadeirinha, né? Eu vou te mostrar de forma simples. É preciso ter calma, né? Também que não é um bicho de 7 cabeças que fazer aquele alarme todo. É simples, mas não é fácil. Eu vou te mostrar aqui os 4 passos, né? Que você tem que dominar antes de colocar um real. Nem que seja um real na bolsa, você tem que entender esses 4 passos. E o último passo é basicamente, acho que 90% dos investidores iniciantes aí cometem. E como aí você pode estar evitando, né? Então bora lá pro primeiro passo. Se você já investe, você pode estar errando até nesse primeiro passo sem perceber. E é importante que você entenda ele para você até consertar e tudo mais, começar a fazer uma análise mais a fundo, para que você não já evite esse primeiro. Acho que esse primeiro aí é o pontapé inicial. Você tem que entender isso para você começar a investir. E o primeiro passo, né, o primeiro erro que muitos cometem aí é não entender qual o perfil de investidor, qual é o seu perfil de investidor. E para iniciar, né, são 3. Seria o conservador, o moderado e o arrojado. Investir sem saber qual o teu perfil, né, sem definir, na verdade, qual é o teu perfil de investidor, é como se você estivesse entrando em um avião sem você saber o destino. Você meio que vai começar já perdido. Um exemplo aqui. Se você é do tipo de pessoa que odeia ver o teu dinheiro oscilando, por exemplo, coloca lá 50 mil reais, não, R$ 1.000 não, para um exemplo mais alto, você coloca lá 100 mil reais, tem 100 mil reais, e o teu dinheiro ele começa a oscilar muito se você está investindo em renda variável, se você já fica logo preocupado, já fica desesperado e tudo mais, claramente o teu perfil ele não é o arrojado, entendeu? Então o ideal é que você entenda qual o teu perfil desses 3 que eu falei, porque por exemplo, se você tem, como eu falei o exemplo anterior, se você tem aquele problema de ver a ação oscilando e tudo mais, você vende na baixa, toma prejuízo porque deu uma quedazinha, você não entende o que está acontecendo, não entra nessa parte, fica ali na parte conservador a moderado, né? Que aí você vai meio que renda fixa, pegar, ou se quiser ir para uma renda variável, pega ações melhores e tudo mais. Só que você vai, de qualquer forma, você vai ver uma ação subir ou ela baixar. Não tem, isso é uma coisa inevitável, porque é uma renda variável. Então, entre conservador e moderado, se você tiver esses problemas que eu falei anteriormente, fica ali entre conservador e moderado para você não se desesperar tanto. Agora, né, que você já entendeu aí como essa parte de definir o teu perfil de investidor é importante, o próximo passo, né, o segundo passo aí, ele pode te salvar literalmente de você evitar investir em empresas que estão afundando. E aí a gente entra aí no segundo passo, que seria estude e analise as ações, os ativos, né? Vamos falar dos ativos que você está investindo ou que pretende investir, né? E para começar, né, o ponto de partida aqui desse segundo passo seria você entender o que é uma ação, um fundo imobiliário, um ativo, né, um ETF e tudo mais, para que você já comece com o pé direito, já comece entendendo. E aí você tem que entender os lucros, os dividendos da empresa, se ela paga dividendos, se não paga, os lucros como que estão, como que está a questão do gerenciamento dessa empresa, a governança dela, né? Então aí você vai ter que olhar lucro líquido, se a empresa tem um ROI bom, se a empresa está descontada, se a empresa paga dividendo, como que é a distribuição de dividendo dela, qual os períodos ali que ela paga, entendeu? O preço dela, né? Como eu falei, que se ela tá barata. Então, tudo isso você tem que avaliar, tem que analisar para não colocar o pé ali onde você nem sabe. Se você chegar lá, vou comprar essa aqui porque indicar essa daqui eu vou comprar. Cara, primeiro, entende esses pontos que eu falei para que você tome boas decisões e você não comece já tomando um prejuízo grande, né? Mas de nada adianta você entender o teu perfil de investidor, não adianta você saber ali como analisar uma boa empresa se você também não souber o momento certo de investir e de sair de uma empresa, né? Tanto a gente tem que saber como entrar e como sair em determinada empresa que você estiver comprando. A gente aí tem 2 tipos de investidores, né? Tem o que faz day trade e tem o que compra ações aí em empresas por longo prazo. O day trade, ele compra ali, por exemplo, comprei agora daqui 1 da tarde, por exemplo. Fiz uma compra ali 1 da tarde. Quando for 1h30, se a empresa... Eu fico olhando os gráficos. Se ela subiu, ou descer, se ela subiu, na verdade, né? Que a gente tem que comprar e vender para pegar lucro, obviamente, quem é day trade. A gente vai
tem que ficar muito atento e saber o momento certo, né, de entrar e o momento de sair. Vai comprar na baixa, vender na alta, tudo mais. Quem segura por longo prazo já tem outro tipo de análise que tem que fazer. Tem que saber como que será essa empresa, fazer meio que uma projeção, como que será essa empresa daqui a 5, 10 anos, mais ou menos. Obviamente, ninguém é evidente, ninguém vai saber acertar ela, né, o que vai acontecer com essa empresa daqui a 5, 10 anos, mas fazer projeções. A empresa vai lucrar isso, a empresa divulgou relatórios que dizem que ela acha, né, que tem estimativas que vai lucrar X, Y, Z lá na frente, daqui a 2, 3, 4, 5 anos aí. Então, a gente que como que fala? Buy and hold. Eu não sei nem falar inglês direito. E compra e segura. Não é o day trade, né? Que fica seguro, compra na baixa, vende na alta em questão de poucos minutos ali. Então, você precisa ter... Se você é aquele cara que vai comprar para segurar por longo prazo, você tem que ter critérios claros de entrar na empresa e critérios claros também de sair daquela empresa. Você não só pode colocar o teu dinheiro lá e pronto, acabou. Se, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui bem prático. Você não vai chegar e comprar uma padaria que você não sabe, né, se ela tem muitos clientes, se ela tem um lucro bom, se aquele ponto onde ela está localizada é bom. Então, tudo isso você tem que analisar para que você compre aquela padaria. Da mesma forma, é as ações na Bolsa de Valores. E nisso, né, falando da Bolsa de Valores, você vai ter que... Tudo isso vai te ajudar a aumentar a tua posição, comprar mais ações, comprar mais fundos imobiliários e tudo mais. Ou, essa empresa aqui perdeu os fundamentos dela, que ela tinha lá no início, que eu comprei e tudo mais. Então, eu estou saindo dessa empresa, vou pegar o dinheiro dessa venda e vou comprar outra empresa, entendeu? Tudo isso é importante que você saiba o ponto, os critérios, né? Você tenha os critérios aí para você entrar e sair da empresa. Então, esse seria o terceiro passo, seria o momento certo aí para você investir em qualquer empresa. Mas, depois de tudo isso que eu falei, esquece assim tudo lá para trás se você não tiver o último passo, que seria o controle emocional. Isso aqui acho que é até clichê, todo mundo fala isso, né? Da questão do controle emocional quando você decide investir na Bolsa de Valores. Então, o quarto passo seria: tenha controle emocional e uma visão de longo prazo. Não vai naquela ideia, eu quero comprar agora, que eu falei lá no início do vídeo. Pessoas que investem na Bolsa de Valores e pensam que, vou comprar agora e daqui a poucos meses eu estarei rico, ou daqui a um ano mais ou menos. Não. Tem aquela visão de longo prazo, no mínimo aí 5 anos, para você ter essa visão. Projeta 5 anos para frente. E aqui é que entra. O psicológico, esse quarto passo aqui, ele é o principal, assim, ou destruidor ou salvador do investidor, né? Então, se você não tiver um psicológico fraco para essa questão de investir, é um pouco assim, eu nem aconselho. Melhor você estudar, até preparar a tua mente mesmo, né? Para que você entre já, assim, beleza. Sei que aqui é uma coisa de longo prazo, é um jogo de longo prazo, então tô tranquilo. Se tiver algumas oscilações e tudo mais, para mim, tá tudo de boa e vida que segue. Investidores, né? Como Warren Buffett, Décio Bazin, tem vários investidores aí que enfrentaram crises, porém mantiveram a estratégia, porque eles sabiam o que estava fazendo, né? Em quais empresas estavam investindo, essas empresas iam se recuperar, então eles mantiveram a estratégia, passaram por crises, né? Crises grandes, e mantiveram aí a estratégia pensando aí no longo prazo. Então, o segredo é você controlar suas expectativas, não vai pensando, como eu falei, que vai ficar rico daqui a 1 ano, 2 anos, não. Dependendo do teu aporte, obviamente, também as empresas que vêm investindo, né? Mas não é o comum. Então, você tem que rever, né, tuas expectativas, alinhar tudo, ver os teus aportes, como que tá, controlar a questão da expectativa, né, da ansiedade, que seria a palavra certa, controlar a ansiedade e pensar sempre em ter aquela visão do longo prazo, porque é isso que vai te diferenciar de muita gente, fazer ganhar dinheiro. E nunca fique com medo. Se você é o cara que investe em renda variável, você tem um perfil lá, eu tenho um perfil arrojado. Mas você é o cara eu quero ter o perfil arrojado, podemos dizer assim. E você tem medo de oscilações, então nem entra. Então, é um ponto já de você pensar, antes de entrar em renda variável, você ter essa questão de não ficar com medo de oscilações de curto prazo. Porque a gente, como eu falei, investe por longo prazo. Então, questões de oscilações de curto prazo não interessa. A empresa está passando por algum momento que, alguma notícia que saiu daquela empresa. Então, coisas que são de curto prazo não devem botar medo em você. Se você chegou até aqui, né, primeiramente, eu queria te pedir o like, né, se inscrever aqui no canal. Tem muitas pessoas que estão assistindo os vídeos e tudo mais, porém não está se inscrevendo, não está deixando o like. Isso me ajuda bastante. Como eu já vim falar de outros vídeos, eu nem gosto de estar pedindo essas coisas. Isso aqui é uma coisa que, eu acho chatão estar pedindo. Porém, eu estou pedindo porque até me ajuda no crescimento, divulgação do meu canal, mas para que eu continue trazendo conteúdos assim como esse, conteúdos mais aprofundados que vêm pela frente. Porém, né, pedir o like nunca é demais e ajuda, motiva para continuar gravando. Agora, se você chegou até aqui, eu quero
te dá um bônus. Seria um passo bônus, né? Podemos dizer assim, eu vou nem dizer o quinto passo, mas seria um passo bônus aí. Que é um erro assim comum pra caramba, que muita gente comete quando começa a investir. Eu fiz isso. Falo por experiência própria. E esse passo, né, que você deve evitar se for investir na bolsa de valores é não comprar ação. Eu falo ação assim, mas eu tô falando no geral, tá? Fundo imobiliário, ETF, criptomoeda. É não comprar um ativo, eu vou falar no geral, um ativo que seja um hype, que tenha algum influenciador falando. Ah, a empresa acabou de lançar, quando pensa nela dar um boom. Beleza. A empresa, né, lançou o seu IPO, que seria entrar na bolsa de valores. Então ela, bum, foi lá, explodiu, valorizou pra caramba. Não compra essas empresas por hype. Ou então, se a empresa está muito tempo lá, mas tem um influenciador falando daquela empresa, etc. Não compra essas questões por hype. Vai analisar, vai ler o relatório. Toda empresa ela tem um relatório. Se você digitar o ticker da empresa, que seria, o ticker, né, seria meio que uma abreviação. Por exemplo, Banco do Brasil. Aí você bota assim, BBAS3RI. Você vai ver lá, tem a relação com os investidores. Para você entender os fundamentos daquela empresa. Não vai só comprar porque fulano de tal indicou tal empresa XYZ, que essa empresa aqui é muito boa, e etc, etc, etc. E aí acaba tu tomando um prejuízo muito grande. Então, não compra isso, não compra empresa nenhuma por hype. Porque sabe o que isso vai acontecer? Isso vai acontecer prejuízo, frustração e desistência. Acho que nessa sequência. Prejuízo, frustração e desistência. Então, você vai sair da bolsa de valores, não vai assim ter aquela não vai continuar construindo a tua liberdade financeira. Então, pensa nisso. Não compra por hype. Analisa a empresa. Fulano falou, beleza, eu vou dar uma pesquisada nessa empresa aqui. Eu quero entender um pouquinho como é ela, beleza? Então, não compra por hype. Não vai na ondinha de ninguém. E aqui, né, eu falei todos esses passos para você estar evitando aí. E assim, para que quando você entra já sabendo os erros que você pode evitar, você entra em algo mais leve, seja lá o que for da tua vida. Então, são coisas que eu passei, né? Acho que todo investidor que já está numa longa caminhada aí já passou. E quem está iniciando agora pode evitar, né? Seguindo aqui, como eu falei, esses 4 passos aí, os 5, né? Que seria ter aquele bônus, beleza? Eu vou deixar esse vídeo aqui, ó, para você entender, ver, né? Quais ações aí você pode, se você quer investir em ações. Eu quero receber dividendos todo mês em ações. Esse vídeo aqui ficou bacana. É um vídeo curto, né? Acho que deu 9 minutos, eu acho. Coisa pouca para você assistir. E você vai ver aí as ações que eu fiz uma lista para você receber dividendos todo mês. Em empresas que pagam em meses alternados, mas juntando elas ali, você vai receber dividendo todo mês, questão com essas ações, beleza? Então, saindo desse vídeo aqui, ó, clica aqui e é isso. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e fui.